Olá amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa Viajando com a TV Cidade. Normalmente esse programa é apresentado pela Aline, uma pessoa especializada em turismo, em viagens, uma pessoa que gosta de viajar muito. E hoje, em função de eu ter feito uma viagem recente com um grupo de empresários, amigos, empreendedores e também da UX e alguns empresários de Caxias, a gente avançou no programa dela. E hoje é o 4º programa que eu estou gravando, porque fomos em 6 farroupilhenses para essa missão. Não dei o crédito para o Dani, que eu vou dar agora, para o Daniel Bump, que foi ele que deu o pontapé inicial. Ele chegou a contratar uma agência para fazer essa missão em São Paulo, depois por um problema a agência perdeu um voo e tal, e acabou falando com a UX. E a UX, especialista em missão empresarial, tomou conta do projeto, não saiu desde 2018, o projeto não saiu em função da pandemia. Eu fui um dos últimos que me inscrevi, não sabia quem ia, não conhecia o Vinícius aqui que está ao meu lado pessoalmente, né? Não falava com o Leandro também, ele já teve uma vez aqui numa entrevista. O Vini eu vinha conhecer ele só na feira aqui, na FENACIV, né? E hoje o Vini nos deu a honra de estar conosco aqui para passar um pouco da sua experiência como empresário, empreendedor. É um homem que é engenheiro formado, tem uma vida muito de batalha como todos os empreendedores, né? Mas um homem que hoje é um dos grandes empresários da cidade, juntamente com seu sócio na Tecnova. É uma empresa já de renome nacional e também para o exterior, né, Vini? Obrigado pela presença. Tudo bem? Vamos começar, pode escolher a câmera, 2 ou 3 para ti. Obrigado aí, Glaucir. Estamos aqui bastante emocionados até pelo convite, porque nós vimos agora, de pouco tempo, então, dessa viagem, né, o Vale do Silício e região, né, Flórida e a Califórnia, e para nós foi uma missão que realmente a gente acompanha desde o início, né, pela SIC de Farroupilha, e acabou se estendendo com a UX, né, como tu bem mencionou aí, Glaucir. E foi em 2018 que iniciou o projeto, depois 2019, quando a gente ia começar a executar, então, que era para ser 2020, veio toda aquela confusão mundial aí da pandemia, e agora está todo mundo bem ali, quer dizer, retomamos e realmente agora então aconteceu o fato, né? Que foi muito importante para a gente realmente buscar novas alternativas, inclusive pelo pós-Covid, né? Que eu acho que também no meu ponto de vista, foi até uma situação bem que favoreceu ainda mais essa nossa viagem, né? Vini, antes de nós falar na viagem, eu queria assim que tu para quem não te conhece ainda, eu sendo farroupilhense, 38 anos, não tinha ainda o prazer de te conhecer pessoalmente, né? A gente se cruzava assim, mas eu não o conhecia, apesar de nossos filhos estudarem juntos 5 anos, né? Verdade. Normalmente eu levava de manhã e a esposa buscava de tarde na escolinha, né? E se a gente se fechou, a gente não se conhecia, né? Sim. Mas assim, foi uma satisfação tu ter aceito o convite e ter estado contigo ao longo desses dias aí, que foi um relacionamento que a gente aprofundou, né? E que essa troca de experiência acho que foi salutar para todos nós, né? Eu particularmente aprendi muito com vocês, né? E alguma coisa a gente passa para alguém, principalmente Coke no Ice, né? Pois é. Que a única coisa... Coke no Ice, esse eu aprendi contigo. Com o Leandro, né? Com o Leandro que foi, eu acho que o... Não, começou comigo. Contigo? Então tá. No último dia todo mundo pediu. Todo mundo Coke no Ice. Por quê? Porque nos Estados Unidos a gente pede a Coca, eles botam no copão assim a metade de gelo e Coca por cima. É o que a gente fala da cultura local, né? Então, exatamente. Glaucir, assim, eu sou natural de Farroupilha, né? Meus pais daqui também, acho que até meus avós, sabe? Se a gente for buscar, assim, a turma realmente farroupilhense, né? Eu consegui ficar em Farroupilha, empreender em Farroupilha. Para mim foi importante até por causa da proximidade com a família, né? A gente sabe, esses laços familiares ajudam de certa forma, até porque a gente tem os amigos aqui da escola, o pessoal que conviveu conosco, né? Desde de infância, e isso eu acho que favorece até para a gente poder ter essa questão de se sentir mais esse aconchego do lar. Porém, a gente sempre com o pé no mundo, né? Como tu bem falou, a empresa, junto com meus sócios, né? Que também são pessoas assim, fora da curva, né? Um está hoje, o Joefer está no Paraná,
gerenciando a unidade de lá, né, Tecnova de Paraná. O Lierson, então, cuida de uma outra unidade aqui do grupo, em Farroupilha. E o Cristiano, então, que também cuida da unidade, então, Tecnova, que, de certa forma, eu brinco que são eles que trabalham né, na operação mesmo e na gestão. E eu, então, que faço a parte mais administrativa e comercial, desde o início, né, quando a gente começou com esse projeto Tecnova. Ele teve foco na parte da reciclagem de sucatas metálicas, né? Principalmente na questão de fabricar matéria-prima para fundições e usina. Então, quando a gente lembra assim, os chapa, vergalhão, a parte dos aços que a gente usa, blocos de motor, peças do metal mecânico em geral, partes do carro, partes de caminhão, peças agrícolas, parte de tratores, toda essa infinidade de itens a gente, de certa forma, ajuda a criar, porque boa parte disso é matéria-prima da Tecnova. A gente trabalha com uma capacidade instalada, para a gente ter uma noção assim, na empresa, do grupo que ultrapassa 10 mil toneladas por mês. 10 milhões de quilos mês. É bastante. É, muito material. A gente hoje não beneficia todo esse material, né? A capacidade instalada ela é maior do que a gente tem de matéria-prima hoje. E a matéria-prima nada mais é do que sucata, né? A sobra do processo industrial. Então a gente tem grandes nomes, né, conosco. A gente sempre agradece os clientes, né, os nossos fornecedores, porque esse link entre os fornecedores, os clientes, a nossa equipe, né, da empresa, que quase são 300, né, que chegam próximo dos 300 colaboradores, entre as unidades do Paraná, de Santa Catarina, que a gente já tem agora Santa Catarina também como uma unidade do grupo, e aqui de Farroupilha. Então, são eles que realmente fazem com que a gente vá crescendo, né? Nossas metas, elas, normalmente, Glacir, elas são de 30% de crescimento orgânico ao ano, né? Quer dizer, a gente busca sempre... E a gente vem atingindo, né, com muito trabalho, né, não tem muito segredo mesmo. Acho que o negócio tem a empresa, Vini? Nós iniciamos em 2006, né, o CNPJ 2006, então estamos completando, esse ano já completamos, no caso, 16 anos de vida. E como eu já falei, então a gente atua todo o mercado sul do Brasil, né? Porém, também fazemos negociações, fazemos entregas até São Paulo com frequência e também até Minas Gerais já, então, que a gente realiza, né? E também comércio exterior, né? Por isso também que me agradou a ideia da gente fazer uma visita ao Silicon Valley, né? Certo. A empresa de vocês começou só com 4 sócios ou já começaram com funcionários? A empresa começou, a história toda foi... Farroupilha, a região, a Serra, ela tem um DNA empreendedor e muito também tem o agronegócio, tem os serviços, mas a indústria, a metal mecânica, ela é muito robusta, né? A gente tem grandes nomes aí de empresários que fundaram as empresas aqui na região, no setor metal mecânico e que hoje estão muito bem, né? E são fontes inspiradoras para nós, né? Então, quando a gente pensou em montar o negócio, a gente pensou nisso, né? Pô, a gente tem professores, a gente tem um ambiente próspero, sabe? Terra fértil, como a gente chama, né? E é mais a gente realmente fazer a nossa parte, né? Para desenvolver ainda mais, principalmente essas questões assim de geração de emprego, renda aqui para a região, porque a gente via assim um certo êxodo, né? De mentes boas, assim, de pessoal com vontade, mas que muitas vezes não tinham assim tanta oportunidade de ficar, né? A gente passou, estou com 45 anos e eu vi isso, né? Em algumas etapas da minha vida, crises, inflação desenfreada. Eu, por exemplo, viajei com meu passaporte brasileiro e com a Comunidade Europeia, né? Porque eu lembro bem quando eu era menor de idade ainda, não tinha 18 anos, minha mãe, ela fez, né, os pais lá em casa fizeram cidadania dupla só para os filhos, sabe? Nós somos em 3, né? E ela comentou assim, olha, pessoal, eu vou fazer para vocês porque se o Brasil não tiver oportunidade mais, porque ela estava muito preocupada mesmo com as questões de emprego na época, né? Tô falando de quase 30 anos atrás, né?
Então ela fez a cidadania para a gente daqui a pouco buscar novas alternativas fora do país. E talvez isso tenha me traumatizado um pouco, né? Desse negócio de, cara, vamos ter que criar oportunidade na nossa região, né? Legal. Fazer Qual era a profissão da mãe? A mãe professora e o pai funcionário de uma empresa aqui de Farroupilha, né? Tu vê a mãe já com a visão já de futuro. Não, os pais sempre incentivaram, os pais sempre disseram para nós que uma das heranças que eles podiam dar era a educação, né? Então sempre forçaram a gente a isso, né? Bom, então 16 anos de empresa e uma empresa muito bem sucedida, né? E o começo do começo mesmo, foi só vocês 4 ou já começaram com algum funcionário? Então, tinha já um pequeno número de funcionários, né? A gente sempre começou muito na operação. A turma que montou sempre foi da gestão, sempre foi mais de trabalhar numa empresa com uma função um pouco mais de gestão ou de liderança, e daqui a pouco a gente resolve montar o negócio lá, nosso próprio, daí já tem que botar luva, tem que botar o guarda-pó e tem que ir para o campo de batalha, né? Tá na massa. Então a gente nunca foi assustado quanto a isso, eu vejo assim a turma sempre pegando junto, né? Acho que esse é um dos motivos, acredito, né? A gente sempre agrega também, é um dos motivos por estar junto até hoje, né? Na sociedade, nós somos em 4, cada um tem uma forma de pensar que certas vezes é conflitante, mas que é bom, porque daqui a pouco aquele ponto de vista que a gente passou batido, daqui a pouco o outro diz, não, peraí, que isso aí... Então eu acho que engrandece, né? Eu acredito que engrandeça a discussão. E aí, de novo, né? Então a gente vai lá pro campo de batalha, vai fazer a coisa acontecer. Eu lembro muitas vezes assim, manutenção, não tem horário para. Até hoje, tá? Sinceramente, se a gente falar, vocês vão assim num horário, quiserem me pegar lá daqui a pouco de surpresa, vai num horário lá que não marca, de repente vocês vão me ver, certamente vão ver meus sócios lá também. O pessoal na operação lá, ou numa empilhadeira às vezes, ou no caminhão manobrando lá, ou mexendo junto com o pessoal da manutenção, né? Essa é a vantagem de começar do começo, né? Eu vou te dizer que todos passaram por as etapas, né? Pelas etapas da mais básica, né? Desde comprar uma folha de papel lá na livraria, para não parar de imprimir a nota fiscal, sabe? Fazer a parte comercial, tudo, manutenção, varrer, cortar grama. Bacana. Não teve tempo ruim, né? Eu em 2011, se era uma empresa nova ainda, eu fui lá na Eletrosul, onde começaram. A gente começou atrás ali próximo da Colombo, onde tinha a Maltec, né? Maltec, né? Ali naquele viaduto ali da Colombo, né? Tinha a Maltec ali, que até o seu Antônio lá da SASE, né? Foi um padrinho para nós nesse momento. Ele, o Geraldo da Alexandrina e da Bigfer, né? Basicamente a gente sempre fala que foram os nossos padrinhos, né? Que pontapé inicial, né? O Lierson era do SASE, né? O Lierson e o Joifer, né? O Joifer que está no Paraná, o Lierson aqui que está aqui em Farroupilha. E tu era Big Fair. E o Cristiano também trabalhou na SASE, que é o terceiro sócio, né? E eu que sou o quarto, então era Big Fair. Isso aí. Tudo empresa farroupilhense, que legal. Tudo empresa farroupilhense. O que levou o jovem Pessim a ir para essa missão, assim, escolher essa missão? Porque tu já tinha viajado bastante, foi para a China, inclusive, né? Eu tive viajando, eu não tive oportunidade de ir para a Ásia ainda. A gente até mandou pessoas para lá, Glacira, mas eu não pessoalmente eu não consegui. Eu fui para a Europa várias vezes e para os Estados Unidos. Estados Unidos já tinha ido. Não, teu inglês é bom, tu, o Dani e o Fabiano eu acho que bem. não passamos fome. Mas o que mais me motivou foi primeiro realmente aquela missão assim de fazer com que a Serra ela se desenvolvesse. Claro que pensando no negócio Tecnova, né, no negócio do grupo, né? A gente muito focado, assim, por isso então da missão. Quem me conhece sabe que o turismo que a gente fala é turismo de negócio, tanto que a gente tentou na SIC um período que a gente chamava de turismo, né? Na qual a gente sabe que também a nossa serra aqui, ela é um polo muito forte no turismo, mas a gente falava assim, turismo de negócio. Eu vi isso, me encantou quando eu estive em Orlando, numa feira em 2013, uma das maiores feiras do setor de reciclagem do mundo, né?
o pessoal fazia um modelo de feira assim, vai lá o Vinícius interessado na feira para ir passear lá, né, fazer as visitas nos expositores. Então, focado na feira. E aí o pessoal com condições maior, né, de levar a família inteira, então a gente via muito o próprio expositor levando a esposa, os filhos, né? Legal. E aí tem lá a Universal Pictures, a Disney, Sim. sabe? Tem toda aquela estrutura de Orlando lá para a família passear, né, no turismo, enquanto lá, ou, né, alguém da família tá lá E é bacana porque tu fica 10 dias, 20 dias fora, mas ao mesmo tempo tá perto da família, né? Então isso me chamou a atenção, é um modelo que a gente buscou aqui, né? A gente até trouxe, né, cidades gêmeas, né, da americana, italiana, ali pela turma de Veranópolis, né, pela Six Serra. Então a gente começou esses modelos aí tudo pré-Covid, né? Aí com o Covid deu aquela confusão, aí agora a gente tá criando quebrando essas amarras de novo, né, mostrando que dá para fazer essas coisas no presencial. Exato. E que esse negócio de tu provar o café lá, né, e tu comer a massa e tu tomar aquela Coca-Cola daquele local te dá muito mais riqueza na hora de poder dizer, olha, aqui funciona assim, não é só pela televisão, né? Eu acho que tem esse momento que é importante também estar presente, né? E aquilo que a gente comentou a viagem toda, esse network, não, fora o convívio que a gente teve com o pessoal, né? Que enriqueceu muito mais essa visita. Porque se a gente pega uma mochila, uma mala e vou sozinho, certamente a gente não teria tanta riqueza, né? Porque a gente percebe assim também, pessoal, que uma missão empresarial com gente focada, tipo o nosso grupo, né? A gente foi... cada um com uma percepção. Da mesma forma que a gente falou dos sócios aí da empresa, os que estavam junto com a gente sempre tinham o professor, o especialista em TI, o especialista em startups, o pessoal da mídia, né, da publicidade, tinha o pessoal lá do setor público, tinha o pessoal do setor privado. Então cada um, sabe, naquele momento de se reunir lá no saguão do hotel, no café da manhã, entre um translado e outro. Sim, foram muitos, né? A gente aprendeu também muito sobre os nossos negócios na Serra, né, na região, mas também sobre o nosso ponto de vista lá do americano, né? E o outro que a gente também, o rapaz de São Marcos, uma empresa de imóveis de 50 e poucos anos, né? Sim. Viajou pelo mundo também. Foi sinceramente... ultrapassou as expectativas, né? Claro que é bem disruptivo, né? Sim. A ideia era justamente essa, né? Daqui a pouco, mas e aí, cara? Né? Então acho que é essa questão que é bacana também a gente já ir falando sobre isso, né? Discutindo, mantendo essa discussão viva, porque o dia a dia daqui a pouco acaba, né? A rotina, né? Ela acaba tomando o nosso tempo. Mas é importante a gente fazer a rodada agora de uma mais vezes, daqui a pouco de falar um pouco mais, de ir lá numa reunião, almoço, né, de ficar vivo esse negócio, porque a gente viu tanta coisa que não é comum, mas também viu coisas comuns, né? Sim, normal. E algumas práticas que daqui a pouco a gente já tem aqui e muitas vezes não se toca que é bom, que funciona, né? Daqui a pouco... O prefeito teve aqui nessa entrevista, a gente praticamente falou com os colegas todos que foram juntos. Inclusive ele nem era, né, na época, né? Não. Ele nem, né? Eu não sei se não era candidato, acho que não era nem candidato, não era nem candidato, não né? era. Então isso era uma coisa que até eu até fiz umas pontuações aqui para não perder o meu... Porque é tanta informação, né? Eu disse, vou tentar fazer em ordem cronológica. Só para vocês entenderem, eu fui fazendo assim um roteiro, né? Conforme a gente ia passando, eu ia fazendo as minhas pontuações, né? Até para organizar, né? De forma sistemática, assim, mentalmente, né? Ter um pensamento. E uma das primeiras coisas que eu anotei aqui é que o pessoal fala bem do local onde mora. Sim. O americano, sabe? Sim. A gente vê assim nos filmes aquela bandeira, a gente vê o pessoal, talvez o bairrista, não sei bem esse termo, né? Mas de qualquer forma valorizando o local, sabe? E a gente vê isso assim, até eu coloquei assim que eles enfatizam isso, né? Dá vontade de ir para lá.
porque eles falam bem do local onde eles estão. Exato, né? Mesmo a gente percebendo coisas que depois, né, no vai e vem dos translados, assim, no vai e vem das caminhadas que a gente fez, né, a gente percebe que coisas básicas do tipo aquele negócio do papel lá, da hora que tu vai lavar a mão, tu passa lá e de repente não funciona direito, sabe? Lá também não funciona direito, sabe? Coisas assim básicas, né? Daqui a pouco faltou o sabão ali na hora de lavar a mão, então mesmo assim eles valorizam muito onde eles estão, sabe? E eu acredito que esse seja um dos pilares pra gente aqui, né? Que a gente precisa realmente enfatizar e falar muito bem do que a gente tem de bom, porque a gente tem muita coisa boa aqui, né? A própria comida, né? A gente viu lá. Nossa, quem vem de fora aqui elogia muito a gente. Desde tudo, sabe? Assim, de conservação, de tradição, de gente trabalhadora, de desenvolvimento, sabe? Então a gente precisa realmente, muitas vezes quando a gente perde um pouco assim do tipo, lá é melhor. Depende, sabe? De fatores que, claro, tem muita coisa que é realmente de uma economia mais forte, né? A gente tem isso, né? Mas eu acredito que um dos pilares, assim, para mim se eu tô trabalhando na empresa onde eu tenho que olhar o que tem de bom nessa empresa que eu tô trabalhando. Se eu tenho lá a sociedade onde eu tô convivendo, o que tem de bom nessa sociedade, sabe? Ir melhorando, né? Esse ponto positivo, assim, que me deixou, assim, muito... Para mim foi uma coisa assim muito perceptível, muito gritante, sabe? Porque aí tu pega e tu atrai, né? A gente viu brasileiros lá, a gente viu América Latina muito, né? Principalmente no condado aí de Miami, né? A gente viu muito brasileiro, inclusive, na parte da Califórnia, ali, né? Que a gente circulou ali ao redor de São Francisco, né? Em cargos de destaque, né? A gente viu chineses, né? Muito asiático, no caso de São Francisco, muito asiático. Então, poxa, como é que o asiático resolve vir morar em São Francisco, o brasileiro resolve ir para São Francisco, sabe? Inclusive foram perguntas que a gente fez, né? Sim. Mas é porque a gente percebe que o pessoal de lá realmente faz propaganda do local, né? Eu acho que esse é um dos ensinamentos. Eu perguntei para o Fabiano aqui hoje, para o prefeito, né? Sim. Com relação a dar seguimento dessas startups, né? Pois é. E ele realmente, antes de nascer essa startup, ele já tinha botado desenvolvimento econômico e de tecnologia, né? Sim. Então, essa startup que foi feita na UX aí, que nasceu na SICS, acredito, né? Esse co-work que tem na UX. Co-working. Então, tudo isso ele garante, e já convidou o Enor e a Fabíola para participar mais aqui, do próprio Cristiano, que também tem startup e também da tecnologia, né? Para dar seguimento nisso aí. Porque veja bem, né? Assim, como tu bem salientou aí, o número de empresários que nós temos aqui fortes, que são líderes no Brasil em vários segmentos, né? No seu segmento específico, o SAS é uma, o Tech é outra, né? Sim, são que vocês conhecem de tão perto, né? Sim. Assim como o Big Fair, a maior da América Latina, o Bolsas Tonin, várias. A gente tem assim enfim, né? A própria Multinova ali, uma várias empresas também, que né? nos... Então, se nós juntar essas cabeças junto na SICS ali e investindo em pequenas startups, eles vão ampliar o leque. E olha o Fabiano e o Jean, são 20 CNPJs. Sim. Né? E eles têm nos mais variados segmentos. Ele passou um número para nós que eu não me recordo agora, de quantas pessoas físicas eles atendem por mês. É isso aí. Esse é o outro ponto, né? Que a gente estava falando sobre essa questão de valorizar o que é nosso. E a gente percebe assim que a gente tem empresas realmente que precisa, que a gente acaba, muitas vezes a gente faz a inovação tão de forma orgânica, natural, que a gente acaba nem chamando inovação. Para nós é uma questão assim do tipo, eu estou evoluindo. E quando eu vejo, foi, né? E aí a gente já deu um passo à frente. Pela necessidade, às vezes. Então, talvez a gente não nomeie, né? Não faça toda aquela publicidade em cima disso. E nisso a gente também vê que os americanos são professores, né? Tanto que eu acho que até o marketing foi criado por eles, né? O termo, né? Porque para nós é uma coisa que, de novo, enfatizar isso, né? A gente vê pelas empresas do grupo aí da Tecnova que várias clientes, vários fornecedores vêm
e realmente nos pontuam dizendo, caramba, como é que vocês fazem isso? Poxa, eu nunca imaginei que na sucata pudesse ter um pessoal fazendo assim. Como assim matéria-prima, né? Poxa, que estrutura vocês têm, sabe? E começa a conhecer o processo. Inclusive, muitas vezes a gente faz o que eu falo assim, que a gente faz de forma natural e não percebe. O ISG, né? O ISG, né? Que é isso? Que é Environment, Social e Governance. É meio ambiente, social e de governança. É uma palavra que se fala que nasceu em Glasgow, lá na Escócia, no último COP26, que é a junção de países que os mais variados que falam sobre como fazer com que o mundo fique cada vez melhor, né? E então eles criaram um modelo de negócio que leva cada vez mais a sério essa questão de meio ambiente, né, o uso mais racional dos recursos naturais, né, social, que seria então perceber, né, o entorno onde a gente está e favorecer esse social, né, quer dizer, não adianta um ser super, né, o top 10 e os outros tá todo mundo numa pindaíba, né? E de governança, que é ter essa questão de estrutura, né? Porque a gente também vê empresas que uma hora estão muito bem e de repente ela desmantela, sabe? E aí acontecem aquelas crises, né? A gente viu em 2008, por aí, a questão financeira, né, nos Estados Unidos. Então, o governança também é ter clareza nos números, ter assertividade e ter transparência, né? Então, basicamente, a sigla ESG é isso. E nós no grupo aí, pessoal, a gente fala assim, ESG é um dos temas assim na prática, ter mulheres em cargos de gerência. Tu vai lá na Tecnova, tu vai ver um monte de mulher na cara de gerência. Não precisa ter ESG para isso, já tá tá circulando no DNA da gente, né? Meio ambiente, então, geração solar, né? A parte de reciclagem, o cuidado que a gente tem aí com as operações, né? O menor impacto, né? Que a gente fala que é o nosso cartão de visita, né? E o social, quer dizer, tá junto, né? Nas comunidades, da forma que a gente faz hoje, participa dos comitês, né? Dos conselhos, das entidades de classe, dá um pouco, né, do serviço voluntário também da gente, dedica, né, ao serviço voluntário. Então tudo isso é um negócio que a gente estava lá no Vale do Silício, lá, e o pessoal falando, poxa, uma das coisas agora que está na crista da onda é o ESG. Né? Se falou muito em Health Tech também, né? Health Tech, que é na questão da saúde, né? Que também é espetacular, que bom que tem gente botando muito investimento nisso, né, Glacier? A gente sabe que precisa envelhecer com saúde, né? Tem que estar mentalmente ativo. Que bom que tem gente pensando nisso. E a questão assim, então, de fazer com que realmente onde a gente está fique cada vez melhor, né? E a gente vê isso, então, como tu falaste há pouco, que de certa forma tem que ter a academia, que eu acho que isso também eu tenho certeza, eu tenho certeza que engrandeceu a nossa visita, as visitas, né? Poxa, a gente foi atendido pelo vice-presidente de produtos da Oracle. A gente foi 140 mil funcionários. A gente foi atendido ele é, se não me engano, o diretor, né, de relações internacionais de São Francisco, né? Ele nada mais é do que a pessoa que trata dos assuntos internacionais de uma cidade que, se fosse um país, a cidade de São Francisco, se fosse um país, eles comentaram conosco que seriam 18º em PIB, né? Eu acho que eles seriam 12º. O Califórnia seria, se não me engano, o quinto, né? E São Francisco, 12º. Ele estaria entre os 20 maiores países do mundo. E estava lá o americano atendendo nós, né? Braço direito da prefeita. Da prefeita. Então a gente teve pessoas assim espetaculares atendendo nós, né?
Consul. Bom, se a gente fosse nomear todos aí, né? Eu até tenho Apex, né? A relação toda aqui é uma turma muito de primeira linha. E com atenção, né? E querendo saber quem era nosso, tu viu isso aí, né? Tocando cartões, contatos, WhatsApp de uma boa parte do pessoal, né? Vini, já passamos meia hora nesse bate-papo. Pois é. Agora eu acho que vamos fazer uma geral dessas anotações que tu fez. Então, né? Uma das coisas que eu anotei aqui também, que me chamou a atenção foi dólar alto, sabe? É bom para exportação. Sim. Que isso também é uma coisa que a gente discutiu bastante lá, né? É bom para exportar produto, é bom para exportar serviço, Brasil, Há controvérsias, né? Por isso que eu acho que essa questão tem que ser com carinho também, cuidado. Sim. Porque o dólar alto, ele também acaba exportando a mão de obra, né? Exato. Então a gente viu brasileiros lá. Muitos. E na grande maioria que a gente conversou, eles passaram para nós isso, né? Que, pô, tu tá lá e moeda forte, né? É diferente, sabe? Claro. Então, assim, o cuidado, né, com essa questão econômica, né? Porque é cíclica e vimos, então, na prática, um caso que foi nos batido muito forte, principalmente na Apex, né? Que ela é responsável por levar o Brasil para as exportações, né? E nos questionou muito e nos reforçou muito a importância da gente manter as exportações brasileiras independente de câmbio. Não é fácil, a gente sabe que tem momentos em que o mercado interno está muito comprador, a gente precisa dar prioridade para o mercado interno sim, não deixar desabastecido, né? Porque a gente sabe que o dólar alto, como favorece, também favorece alimentos, sair daqui. A gente fala, né, que para a população ele precisaria estar né? Mas se nós entrar nisso, a economia, eu acho que não é a viagem em si, né? Então, só para não deixar passar, né? Outra coisa aqui que eu coloquei assim, vimos movimentação de empresas do Vale para outro local. Então, uma das coisas que a gente também, daqui a pouco, eu pelo menos particularmente, Silicon Valley para mim é tecnologia, inovação, é tudo de bom, né? E realmente é impressionante o que é aquele local, né? O Palo Alto aí nessa região, mas a gente vê que eles têm também desafios, né? Aonde internamente nos Estados Unidos acaba acontecendo movimentos, né? Da Califórnia ali para Flórida, né? A gente viu isso acontecer, né? Tá acontecendo, né? Porque impostos, criminalidade. Tem uma série de fatores, a qualidade de vida, mas não entendam qualidade de vida como sendo, eu não vou precisar trabalhar, vou ficar na beira da praia. Pelo contrário, né? Eu vou levar o meu laptop para a beira da praia porque eu sou cobrado, como diz o pessoal lá da Google, né? O pessoal me bota a meta de uma semana, bota 3 semanas para eu trabalhar dentro de uma semana. Então é muito trabalho árduo, né? Eles são muito focados nisso, a disciplina é fora de série nesse sentido, né? Então, só para a gente saber que não é assim, nossa, eles têm problemas, sim, desafios, né, estruturais. Sim. Inclusive dentro, né? Eles têm daqui a pouco aquela concorrência, né? Sim, acirrada, né? É o famoso jargão lá, né? O do Soares, né? Sim. O prefeito lá então de Miami City, né? De que forma eu posso ajudar, né? Venham para cá. Isso aí, então. Aqui tem. Essa questão de saber que eles também têm desafios, né? E essa é um pouco da migração também, não só a migração de pessoas, mas também migração dos negócios. Muito software. Daqui a pouco a gente já começou a ouvir falar também do hardware, né? Quer dizer, os unicórnio, que até então faço ali um sistema, faço um aplicativo e da noite para o dia vale mais do que um bi, né? Que o unicórnio é a empresa que vale mais de $1 bilhão, né? Começa do zero e vai... isso aí. Bilhão, começou a valer mais de $1 bilhão, chamado unicórnio. Daqui a pouco esse unicórnio ele já começa o pessoal mais da startup lá, que tá nascendo, tá tentando, já começa a falar um pouco mais também sobre hardware, não só mais sobre software, né? Puro, né? Mas assim, olha, uma das coisas, Glacir, também que eu anotei aqui, que não dava para deixar passar, poxa, a gente almoçou lá um belo dia lá,
E aí, na hora de sair lá, a gente pagou a conta e tava assim no comprovante de pagamento, o pessoal colocou lá à mão, escrito thank you. Agradeceu lá, manual, né? Botou lá dedicação, manual. O prazer em servir, sabe? Muito a gente viu isso, a bottoms, Sim. uniformes, embalagens, escrito, né? O prazer em servir, obrigado por, né, estar com a gente. Então é uma coisa que, pelo que dá para perceber, assim, eles também fazem força para isso, sabe? Não tivemos nenhum mau atendimento, apesar do meu Portugal. Eu acho que nenhum. Eu não lembraria agora. Nos comissários de bordo, né? Esses aí são. Eu acho que a pressão do voo ali aumenta. Não sei se não foi na volta. Aí tem aquele. Não sei se tem um pouco da relação também, assim, já que tá indo para América Latina. Não sei. Ser. Porque lembra que tiveram alguns que a gente encontrou lá que falaram um pouco sobre. Que a gente ainda hoje é visto como um local em desenvolvimento, né? Sim, a gente sim, não pode se comparar com eles, né? Claro. E de forma nenhuma, né? Os Estados Unidos, eles realmente estão descolados da nossa realidade, né? Do mundo, né? Isso aí, não é por nada que eles são, né? A principal economia. Eu acho que seria, assim, ingenuidade da nossa parte falar que, né? Eles não... Né? A gente estava falando assim da infraestrutura, os viadutos, pontes, sabe? Parece que tinha 5, 6 viadutos, né? Portos, aeroportos, ferrovias, hidrovia. A gente vê assim uma capacidade de eles estarem deles terem potência para disputar no mundo, né? Por isso, de novo, né? Isso eu acho que é uma questão também que... Mas foi foco, né? Pelo que deu para ver, é isso, é foco, né? Muito investimento em infraestrutura, muita coisa assim que não tem o que dizer, né? No sentido de assim, a questão de local, assim, e a gente fez um teste, né? A gente saiu um pouco do roteiro turístico, vamos pensar assim, né? O turístico no sentido de, deixa nós dentro de um ônibus e daqui do ponto A vai para o ponto B. Não, nós pegamos os aplicativos lá e vamos visitar do outro lado da ponte, lá da Golden Gate, né? No domingo, vamos lá ver um jogo de beisebol para sentir, né? Inclusive no domingo você foi visitar a gente foi visitar recicladores de lá. Tu foi o único que trabalhou no domingo, né? Era o 11 de setembro, inclusive, né? Ingenuidade a minha achar que ia pegar eles abertos, mas a gente tentou, né? Domingo 11 de setembro. Então, situações assim que me chamaram a atenção. Eu fiz aqui, eu não sei como é que a gente tá. Não, pode tocar. Então tá bom. Então vamos lá. Uma das aprendizados, assim, como região, que eu gostaria de tentar deixar, assim, muito forte para nós, Glacir, seria atração e retenção de talentos. Isso é importantíssimo. Sabe? Eu sei porque eu vejo assim no nosso dia a dia, a gente pega aquela criança, né, os filhos, a gente ensina eles, investe neles, a educação, o município, o estado, né, na saúde e tal, e daqui a pouco eles começam a ficar economicamente ativos e aí eles estão aonde? Foram embora. E aí... Então, assim, mas por oportunidade, por necessidade, seja lá o que for, a gente tem que trabalhar e eu não estou dizendo o setor público, tá? Porque eu estava falando da tríplice, né? Sim. Que de novo, a academia, o setor público foi muito engrandecedor também, tá junto lá. Colaborou muito. Nosso prefeito nem era prefeito, né? Não. Nem estava no script, né? Se a gente fosse dizer assim, vamos levar o pessoal da prefeitura, não tinha ninguém na época da prefeitura. Sim. Infelizmente, não tinha ninguém, infelizmente. Por obra do destino, a gente teve, né? A gente levou uma equipe assim muito bem polivalente, né? E o prefeito. Isso, e o prefeito. Então, na visão pública e na visão de empreendedores, né? Porque, sinceramente, o meu negócio lá, quando eu estava lá, foi assim: como eu faço para remunerar agora esse investimento que eu fiz? Sim. Porque eu acho que são muito focados no resultado, né? Então, e por isso que eu digo assim, o que para mim é atrair
e reter talentos. A gente precisa. A base é o ser humano, com certeza, sem dúvida nenhuma. O Brasil tem recursos, a nossa região tem recursos naturais, tem, sabe, a gente tem tanta coisa boa aqui. Tchê, eles têm terremoto. Sim. A gente passou em Dallas, lá tem aviso nos banheiros de furacão. De tornado, no aeroporto tem tornado. Locais para então tem assim, tem terremoto, tem tornado, tem isso é sério. Sim. Incêndio na Califórnia. Incêndio na Califórnia. E aqui a gente tem o quê? A gente tem a chuva de pedra, tem a geada, que o pessoal aqui da agricultura sofre mais, né? Mas é um negócio assim que sinceramente eu acredito que a gente tenha uma situação mais confortável. Te lembra na Califórnia que o assessor internacional lá falou que eles já estavam em racionamento de água? Racionamento de água. Um país riquíssimo, né? Então nós aqui temos tudo, né? Só falta realmente qualificar um pouco mais os talentos e reter. Tô vendo o tempo estourado aí, eu te diria assim que agradecer a UX pela organização. Sim. Não dá para deixar passar. Fabiana e Enor foram eles foram muito, sabe, os professores também contribuíram. O reitor ali, eu acho que eles foram cirúrgicos, né, assim, no Cuiabá no negócio. Isso aí é importante. A gente tem assim uma vontade de ficou aquele quero mais, né? De a gente fazer repetir essas missões. Talvez não só com a nossa equipe que foi, tipo, ficar fechado na equipe, até porque era para ver ser 25 e nós somos em 15, né? Então, importante repetir isso aí, importante trazer mais pessoas. A gente sabe que tem muito brasileiro indo em outras missões, né? A gente tem uma conhecida nossa que ela está indo agora em outubro para lá, com outra equipe. Então, esse intercâmbio de informações entre, né? Vai ser muito importante, então... Assim que vai fazer esse trabalho, né? E até, acho que eu não falei no início, o Vinícius Pessim está para ser o próximo presidente da SICS, né? O meu nome está à disposição aí, pessoal, a SICS aqui de Farroupilha, e a gente tem já uma equipe boa por trás ali, que, né, os vice-presidentes, né, que na prática acho que vão ser a linha de frente, sabe que o presidente muitas vezes é a figura lá e tal, mas quem trabalha mesmo são os vice-presidentes, secretários, né? Então tem uma turma boa ali que a gente montou para estruturar, para manter esse nível que a SICS vem tendo, né? E aí ficou assim também que eu anotei aqui agora, né? Como é que fica a tarefa? Então a gente tem que ter muito equilíbrio para traduzir aquilo que a gente viu e realmente fazer com que a nossa região ela engrandeça, né, de certa forma, com isso que a gente está trazendo de lá. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? Pessoal, assim, eu sou entusiasta pela vida, sabe? Eu gosto muito, assim, dessa questão de progresso, sabe? A disciplina, a dedicação, assim. Tudo que a gente viu lá, a gente vê repetido aqui. E eu acredito muito que a gente consiga fazer com que aquele aprendizado de lá que a gente viu, a gente, com esse equilíbrio, né, que eu comentei, a gente consiga realmente fazer com que a coisa aconteça ainda mais, né? Porque daqui a pouco a gente falando assim, parece que lá é melhor do que aqui. Cara, assim, economicamente os números não mentem, né? Não dá pra comparar, né? Eu acho que seria, né? Mas de qualquer forma aqui a gente tem uma condição de progresso que tá aí a bola tá picando. Tanto que cada estrangeiro que chega na Serra elogia a Serra, né? Em tudo, né? Isso aí, a gente tá junto agora nessa missão para ir para frente. A TV vai ajudar nisso. Que Glaucir, obrigado, hein? Obrigado pela tua presença. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Obrigado.